A arrogância e a soberba dos filhos de Maria Mulambo muitas vezes dificultam o aprendizado das lições. As Marias Mulambo são pombagiras muito simples e muito humildes e não toleram arrogância e falta de humildade por parte dos seus filhos. E muitas pessoas se veem se desmontar, praticamente se quebram toda para poder entender os aprendizados que Maria Mulambo traz. Por se quebrar, eu quero dizer se desmoronar mesmo, se reconstruir, porque diferente do trabalho da Fênix, eu acredito que seja um trabalho mais de construção e desconstrução. A gente não queima com as Marias Mulambos, porque no lixão a gente não queima, a gente recicla, a gente separa, a gente trabalha com as coisas que estão ali à disposição, não é? E da mesma forma as Marias Mulambos. Elas são senhoras da restauração, da reciclagem. E muitas vezes na nossa vida a gente lida com isso. Essa pessoa na minha vida, ela vai ser descartada, ela vai ser reciclada. Será que eu já reciclei demais isso aqui? Será que é um ciclo que está se repetindo por tempo demais? E às vezes o tempo demais é seu pai, seu avô, seu bisavô e você fazendo o mesmo ciclo repetitivo acontecer. Então, as Marias Mulambos trazem essa nuance de simplicidade que não pode ser confundida com falta de seriedade. Porque uma pombagira que não faz questão, por exemplo, de grandes enfeites, muitas pombagiras vão querer grandes enfeites e perfumes e colares e batom, enquanto Maria Mulambo, se você de coração dedicar para ela uma saia de retalhos ou uma saia que não precisa necessariamente ser de cetim, e ela vai gostar, ela vai receber de coração. Ela vai receber o que vem de coração. Mas muitas pessoas têm a dificuldade de conectar com o Mulambo, querendo fazer coisa para os outros verem. Querendo fazer grandes babados para os outros verem. E aí a Maria Mulambo, seja uma casa grande, uma casa pequena, a humildade, a simplicidade vem com o discurso que ela traz. E na vida, que muitas vezes, dependendo dos nossos privilégios, nós nos colocamos em um lugar que a gente quer estar distante de certas realidades. Então a gente não quer saber de quem está na rua, não quer saber de quem está na prostituição, a gente não quer saber quem está em vício, a gente não quer saber em pessoas deficientes, não quer saber também de pessoas com neuroespecificidades. E a gente não quer saber de pessoas passando por processos de autossabotagem. E tudo isso são demandas de Maria Mulambo. Maria Mulambo está ali trabalhando nas demandas em que ninguém mais quer trabalhar. E muitas vezes casos em que as pessoas desistem de você, a Maria Mulambo não desiste. E tem horas assim que todo mundo vira as costas para você e você pode estar totalmente errada na história, mas a Maria Mulambo está ali. E ela não vai estar trabalhando nesse lugar de julgamento porque elas foram julgadas. E elas não trabalham dessa forma. Elas trabalham com a consciência e o apaziguamento, porque elas trabalham no tempo não linear. Então a Maria Mulambo está sabendo que se você agora não se apaziguou com o passado, você não vai estar apaziguado com o futuro. Então trabalhar nos dramas familiares, e trabalhar nos dramas familiares não necessariamente quer dizer descartar, julgar ou vilanizar as pessoas. É entender e reconhecer as relações com suas limitações. Tem relação, às vezes sua mãe não vai conseguir te entender, às vezes sua irmã não vai conseguir gostar de você. Às vezes seu pai te odeia e você não tem o que fazer. Entender o que foi apresentado para você com as limitações de reação limitadas a você. Reconhecendo que você precisa cuidar de si. E no sentimento que o que é de valor para você? É sempre questionável isso pra gente. Quem é filho de Maria Mulambo vai ter sempre esse questionamento. O que é de valor para mim? Porque uma coisa que filho de Maria Mulambo sabe fazer é recomeçar. Recomeçar do zero, recomeçar de novo, desapegar das coisas, doar-se e doar as suas coisas. Muito em comum, os filhos de Mulambo estão ali dando as coisas suas. Eu vou dar aqui, toma, as Mulambo tá precisando, eu vou dar. Vou ajudar. E aí a gente não sente esse retorno de volta. A ingratidão é recebida. Característica também muito comum entre os filhos de Maria Mulambo é ser aquela pessoa que a família não ajudou. A família não quis apoiar muito e as pessoas não botaram muita fé. Mas nem por isso você deixou de desenvolver sua vida, né? Então, um discurso de vitimismo em filho de Maria Mulambo nunca é tolerado, porque o vitimismo é sempre uma coisa arrogante, soberba. O vitimismo vem com culpabilização das pessoas, culpar as pessoas, né?
E aí não é sobre esse o discurso, que as Mulambo mesmo você não vê elas vêm na gira, elas não ficam falando de quem queimou elas, de quem jogou elas na lixeira, né? As entidades não vêm ficar trazendo as questões que aconteceram com elas, e elas vêm e trazem o fortalecimento das questões que aconteceram, conseguem extrair as lições. Então quando a Mulambo chega na sua vida, que muito acontece assim, eu vou citar um exemplo que muito acontece com muita gente. Tem lá, tava trabalhando com a pombagira tal, tava com a Padilha das Sete Encruzilhadas. Aí de repente mudou o ciclo e elas revezaram. As entidades trocaram de lugar e a Mulambo assumiu a frente da sua cabeça. E agora? Então, é um momento de se reconstruir, definitivamente. É um momento de reconstrução de identidade, questionamento das coisas que você acredita. Porque muitas vezes a gente acredita que certas coisas são ruins e certas coisas são boas e certas coisas são normais. E aí a gente precisa estar sempre em reconstrução, desconstrução também, porque nossa sociedade nos molda de forma esquisita. Então, entender os valores de ser filho de Maria Mulambo, entender o que é que pesa o coração de Maria Mulambo, porque as pessoas pensam que as Marias Mulambo são as senhoras da amargura, senhoras das coisas ruins, senhoras da maldição. Mas quem conhece Maria Mulambo sabe o que é ter o acolhimento de Maria Mulambo, ter a companhia de Maria Mulambo, beber com Maria Mulambo. Quando Mulambo quer falar, fala, né? Porque tem certas Mulambos que são caladíssimas, né? Mulambo da Lixeira a gente não vê falar, Mulambo da Figueira quase nem vê em terra, mas já a Mulambo das Sete Catatumbas ama dialogar, a Mulambo da Estrada e a do Cabaré beber com a gente no bar, elas vão. Então são situações que a gente aprende com a irreverência, mas com a seriedade. Porque não é sobre normalizar ficar bêbada no bar e incorporar, não é sobre você naturalizar o uso indevido de magia, porque muitas vezes é só burrice, a pessoa fazendo ali uma automaldição praticamente, porque quem tem a capacidade de ter humildade, de reconhecer que precisa ter uma pessoa mais velha para te ensinar, ganha muito, viu? Eu sempre falo isso. Quem tem o reconhecimento de ter um pai de santo, ter uma bruxa mais velha ou alguém que você respeita que vai te ensinar. Mas muitas vezes isso também é negado, né? Quem é filha de Mulambo sabe que tentou ir no terreiro, não conseguiu. Mexeram na tua cabeça de forma errada. Tocaram na tua cabeça com má intenção. Aí tem isso, se gerar a desconfiança do babado. Então, são questões que a gente tem que trabalhar. Estou trazendo aqui dilemas de filho de Maria Mulambo para a gente ir se identificando. Quero saber das suas histórias também. Conta aqui para mim nos comentários, porque eu estou falando com base nas minhas experiências e das experiências das Mulambos aqui em casa. Então, eu vejo que tem muito a ser desmistificado, porque tem muita gente que morre de vergonha de ser filho de Maria Mulambo. Tem gente que quer praticamente trocar de pombagira ao descobrir que é filho de Maria Mulambo, achando que aquilo ali vai ser, por exemplo, que de alguma forma a Maria Mulambo vai querer para você a pobreza ou vai querer para você a solidão. E não é sobre isso. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de assimilar o que é o trabalho ali, da putrefação, o trabalho da orixá Nanã, o trabalho da orixá Oxum, do espelhamento das sombras. Mas será se aquilo ali é uma energia que é para nós que recebemos, ela é amarga, ela é densa, ela é pesada, ela é ruim, negativa? Por que a gente tem esse prazer de se dizer filho de Maria Mulambo? O que elas trazem para nós? Né? E não é sobre pobreza, pode ter certeza que não é sobre também miséria, pequeneza, nem também mesquinheza, nem também doar-se demais. É muito delicado falar sobre Maria Mulambo, né? Uma banda lhe odeia e outra banda lhe adora.